Tá aqui. E você pode interagir conosco, mande para cá sua pergunta, 992053030, 992053030. Nosso tema é livre hoje, você pode mandar pergunta para Dr. Wander. Dr. Wander, o ouvinte manda aqui um seguinte questionamento, diz o seguinte: eu tenho um histórico, né, de problemas cardíacos na família e esse histórico de problemas pode acentuar a minha situação. Eu posso ter o mesmo problema que minha família teve, sobretudo se eu tiver problemas, se eu facilitar, se eu não tiver uma boa situação de vida, não fazer exercícios, não fazer aí dietas regulares, o que é que isso pode acontecer comigo? É interessante esse questionamento, Geraldinho, porque a gente já sabe que o histórico familiar ele é um fator de risco e ele está na categoria dos fatores de risco inevitáveis, porque a gente não tem como deixar de ter a genética que a gente tem, né? Quem nasceu com determinada predisposição genética nasceu e pronto. Esse que é o histórico familiar, assim como a idade, são fatores de risco que a gente não consegue modificar, são fatores de risco não modificáveis. A gente simplesmente vive e convive com eles. Mas é interessante a gente perceber que, no caso do histórico familiar, por exemplo, a gente não está tratando de um destino inevitável. A gente sabe que a gente tem um destino inevitável, que é a morte, a grande passagem que a gente vai atravessar. É de todos nós. Ninguém quer passar, né? Mas a gente sabe que vai ter. E, para a maioria de nós, ou para quase todos nós, a gente quer que isso aconteça o mais tarde possível. Mas a história familiar, vamos prestar atenção bem na frase, a história familiar de uma doença cardiovascular, a história familiar de um infarto, ela não representa um destino inevitável. Não significa que, se você teve um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã que teve um infarto e morreu por conta desse infarto, não significa que você vai obrigatoriamente ter. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa prestar atenção. Mas a gente sabe, foi a primeira frase que a gente disse aqui, que o histórico familiar, ele representa um fator de risco adicional. Então, quem não tem história de família, de infarto, e aqui quando a gente conta de história de família, é principalmente os parentes mais próximos, aqueles que a gente chama parentes de primeiro grau. Então é pai, mãe, irmãos, tá bom? Esses são os que contam realmente. Porque tem um primo e também um tio que teve essa história de infarto. Isso se torna um pouco menos provável, porque o compartilhamento genético, quando você está falando de primo, de tio avô, de avô, ele já é menor. A não ser que você tenha assim, minha mãe tem 8 irmãos, dos 8 irmãos, 7 tiveram infarto. E minha mãe não teve ainda porque ela é a mais nova da família. Aí a gente pode estar diante de uma outra situação que a mãe pode ter um histórico familiar, porque teve 7 irmãos, e aí a gente tem que estar atento, pode acontecer com ela, e caso aconteça, o filho, no caso a pessoa que é filho, pode também ter o seu risco aumentado. Mas quando a gente trata de histórico familiar, o que conta mesmo é pai, mãe e irmãos. E esse histórico familiar a gente não modifica, mas os outros fatores, como você mesmo mencionou, os outros fatores de risco que não sejam histórico e idade, eles são modificáveis. Então, se eu tenho pressão alta, eu posso controlá-la. Se eu tenho diabetes, eu posso controlar. Se eu tenho dislipidemia, que é o colesterol alterado, triglicérides, eu posso controlar com dieta, com exercícios e com medicações. Se eu fumo, eu posso fazer o meu esforço a procurar ajuda e parar de fumar. Se eu estou sedentário, estou acima do peso, eu posso começar um exercício físico, posso lutar aqui para tentar baixar meu peso. E o dado que é interessante aqui é que a presença desses fatores de risco modificáveis numa pessoa que já tem um histórico de família, aí sim, realmente aumenta muito as chances de você ter algum evento cardiovascular. Esses eventos modificáveis, eles não têm relação com a genética? Não tem relação com a genética, exatamente. Eles não têm relação direta. Aliás, eventos modificáveis como hipertensão, diabetes e a dislipidemia, que são as doenças, elas têm um certo compartilhamento genético. É bem recorrente em determinados grupos familiares. Mas se você combinar uma coisa com a outra, isso não tem nada a ver. Os fatores modificáveis com a genética. Eu já tenho uma predisposição genética, e aí eu aliei
com os fatores modificáveis que eu não modifiquei. Isso, exatamente. Isso é o que faz a conta se tornar exagerada e desproporcional. É um 2 mais 2 que vira 5. Se eu tivesse, entende? Se eu tivesse só a história familiar, meu pai e meus 2 irmãos tiveram infarto, mas eu faço tudo dentro da linha, não tenho nenhuma doença, faço meus exercícios, estou dentro do peso, não fumo, faço tudo organizadinho, eu tô conseguindo reduzir esse meu risco cardiovascular e as chances de eu ter algum tipo de doença são menores. Tá certo? Mas vamos dizer que eu tenho um risco 2, tá bom? Aí, se eu sou outra pessoa que não tem nenhum histórico de família, mas fumo, bebo, não faço exercício nenhum, tô 50 quilos acima do peso, tá tudo desmantelado. E as taxas tudo alta, pressão 18/10, tá tudo desorganizado. Digamos que eu tenho um risco 2 também. Tá bom? Então, uma pessoa só com histórico familiar e bem saudável tem risco 2. Uma pessoa só com doenças, porque ela não se cuida, mas a família nunca teve nada, ela tem um risco 2 também. Agora, você junta esses 2 eventos, eu tenho tudo desorganizado, não cuido da minha saúde, estou todo desorganizado e o histórico da minha família também é desfavorável, aí o risco não é 2 mais 2, o risco não é 4, ele vai ser 5, 6, 7, ele vai ser muito maior. Só para exemplificar, o fato de você ter pressão alta e ter colesterol alto, tendo um risco familiar, tendo um histórico familiar já de doença cardíaca, de infarto, aumenta em 100% a sua chance de ter um infarto. Então, se você controlar a sua pressão, controlar o seu colesterol, vai cair pela metade o seu risco. Você ter um histórico familiar de infarto e você está acima do peso, não faz exercícios e fuma, aumenta em 250% a chance de infarto. Vê é peso, é pesado. Assim, faz diferença. Então, se eu tirar esses fatores, eu deixo de ser obeso, eu cuido do sedentarismo, passo a fazer exercício, abandono o cigarro, o meu risco ele cai aí 75% ou mais comparado com a situação que eu tinha antes. Então eu só vou ficar praticamente com aquele risco basal que eu não consigo mais mexer, que é o meu histórico, a minha genética de família. Isso é para quem tem um histórico familiar de problemas cardíacos, né? Isso. Agora quais são em que nível, né? Eu colocaria, melhorando a pergunta, em que nível de exigência eu colocaria esses riscos? Para quem tem histórico familiar de problemas cardíacos, eu realmente preciso pensar isso com muito rigor? Os números estão aí, é uma decisão que cabe a cada um. É saber que se eu tenho um histórico familiar que eu não consigo desfazer. Eu já sei que tem. Eu não consigo desfazer isso. Meu pai infartou, minha mãe infartou, 2 irmãos meus infartaram. E eu não consigo desfazer esse tipo de situação. A genética está aí, está com ele, está comigo. Então, se eu faço isso e eu me permito e eu não faço nenhum esforço pessoal para tentar controlar o aparecimento de doenças, tá aqui os números que a gente acabou de mencionar. Então, o rigor cabe a cada um, sabendo que cada ação que a gente tem vai ter uma reação lá no futuro, vai ter uma consequência. Então, se eu não ligar hoje com minha pressão, não, isso aí eu vejo depois, é porque comida, eu escuto demais isso no consultório, não é porque comida insossa é muito ruim, não, tudo a gente se acostuma, tá? Existem opções, por exemplo, uma das ferramentas mais baratas e com o maior potencial de controle de pressão na população geral, independente se você tem pressão ou não, é sal com teor reduzido de sódio, no popular sal light. Existe? Existe. Agora fiquei curioso. Não, isso tem nos supermercados daqui, eu faço na feira todo mês. Qual é a diferença? Qual é a diferença? O sal normal, ele tem cloreto de sódio. E quem é o principal responsável pela manutenção dos níveis de pressão arterial da gente é o sódio. E não o sal. Não, porque o sal é cloreto de sódio. Então, o sódio, que é um dos elementos do cloreto de sódio, é a parte responsável, né, é o mineral, é o elemento responsável pela estrutura da nossa pressão arterial, porque ele segura a água dentro dos nossos vasos.
Então ele retém água dentro dos nossos vasos e aumenta a pressão arterial. O sódio é quem faz isso. O cloro, né, lembrando aí, sal é cloreto de sódio, ele é composto por cloro e por sódio. Então o cloro ele não faz nada, mas o sódio dentro do nosso organismo, ele retém água dentro do sistema vascular e aumenta a pressão arterial. Então seria um sal com mais cloro e menos sódio. Não. O cloreto de sódio ele vai ter a mesma proporção. A questão química vai ter a mesma proporção. No caso do sal light, o que é que você tem? Metade da composição dele é cloreto de sódio, a outra metade é cloreto de potássio. E aí o potássio, ele não tem esse mesmo poder de reter água dentro não como o sódio tem, né? Ele consegue ter alguma coisa, mas é mínimo, não consegue ter do mesmo jeito que o sódio tem, e ele tem um benefício adicional. Quando ele chega lá nos rins para ser eliminado lá na urina, ele acaba sendo trocado, porque a gente tem um pouco menos de potássio, ele tem uma certa escassez maior no nosso organismo, e o nosso organismo considera de um modo geral que o potássio ele precisa ser mais preservado. É como se o corpo entendesse que sódio, ou seja, sal, tem mais fácil aí, é mais fácil de achar. É só beber água do mar que tem cloreto de sódio, né? Que é de onde a gente tira o sal. Então o nosso organismo entendeu que sódio é um elemento que tem mais à disposição e potássio não é tão fácil. Então quando o potássio chega no rim, o que é que acontece? O rim percebe que o potássio está indo embora, ele diz, epa, não vai embora não. Aí ele faz uma troca, ele puxa o potássio para dentro do organismo, de volta, ele já está indo embora na urina, e ele puxa de volta, lá a gente chama de túbulos, nos túbulos contorcidos lá do rim, ele puxa o potássio de volta, e ele diz, para fazer essa troca, tome um sódio, e aí ele empurra um sódio para sair na urina. Então, o potássio ele tem um duplo benefício aí nessa composição desse sal light, que é, primeiro ele consegue salgar, porque você tem a percepção do sal ser. É isso que eu ia perguntar, na prática, na comida. Na prática, você vai botar a mesma quantidade. Vai perceber a diferença? Para quem tem um paladar acostumado com o sal normal, você vai notar uma certa diferença no sabor. É um salgado diferente. Eu sei porque eu uso na minha casa. Então é um salgado diferente. Se você pegar uma pitada... Melhor ou pior? É diferente. Quem está acostumado vai achar ruim. Certo? Mas se você pega uma pitadinha, bota no dedo e bota na língua de um sal, e bota na língua o outro sal, o sal light, você não vai, vão salgar os dois de forma diferente. Realmente não é ruim. Eu não acho ruim. É pessoal, eu não acho ruim. As pessoas que eu vejo usando não acham ruim. Agora, é inegável que ele tem um gosto diferente, que só dá para saber experimentando, certo? Agora, não é do mesmo jeito. Alguém reclama assim, é ruim comer insosso, eu não gosto desse sal porque o gosto é diferente do normal. Mas são escolhas que a gente faz. Se eu escolho continuar consumindo o mesmo sal, inclusive em grandes quantidades, só gosto da comida muito salgada, eu vou ter, toda ação tem uma reação, então eu vou ter uma consequência lá na frente, minha pressão vai descontrolar. Se eu junto isso com o fato de que eu tenho um histórico familiar, que a minha família toda morre de infarto, aí é avô, é tio, é primo, mas também pai e irmão e gente mais próxima da família está sendo acometido por esses problemas, então eu tenho que entender que eu tenho que lutar contra isso. Eu tenho que fazer um esforço contra isso. Como a gente disse, não é um destino inevitável. Não quer dizer que porque meu pai, não é aquela história de Gabriela, nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não é porque minha família foi assim que eu tenho que seguir o mesmo destino. A gente tem condições de lutar para conseguir minimizar esse risco e viver mais e viver melhor. Muito bem. Geramos curiosidade aqui no Sal. O Sal gerou curiosidade. Pois vamos lá. O nosso amigo Túlio Vale está mandando aqui a seguinte pergunta. Vamos lá, vamos ouvir. Bom dia, Geraldinho. Por favor, pergunte a doutor aí se o sal grosso, sal de churrasco, pode também substituir esse sal light? E aí, pode? Não. Como mecanismo para redução de pressão arterial, não. A gente precisa entender que o sal grosso, o sal de churrasco e o sal de parrilha, tem esse outro também, que é um sal que o grão do sal ele é intermediário, ele nem é triturado como o sal comum e nem é com grânulos grosseiros como o sal de churrasco, é um sal intermediário. Nem o sal grosso, sal de churrasco, nem o sal de parrilha, já vou adiantar, tem
Tem uma pessoa, eu não vou mencionar o nome, né, para evitar problemas, mas tem uma pessoa que se diz cardiologista e que aparece muito na internet, inclusive cabe lembrar, ele não tem mais registro no Conselho Regional de Medicina, mas se anuncia como uma pessoa que estudou em Harvard e que tudo mais, e que tem ensinado, entre aspas, muitas pessoas a consumir sal de boi, por exemplo, que é o sal de uso veterinário, sal integral, e dizendo que as pessoas podem usar à vontade porque isso não tem interferência nenhuma, é melhor do que usar esse sal refinado. Na verdade, não há diferença nenhuma quando você tem a mesma composição. Quando você tem cloreto de sódio no sal comum, no sal que é fininho, cloreto de sódio no sal de parrilha, cloreto de sódio no sal de churrasco, cloreto de sódio, 100% de cloreto de sódio, né, diga-se de passagem, cloreto de sódio nesse sal de boi, no sal que é de uso veterinário, você está consumindo o mesmo produto. A diferença que às vezes faz no sal de churrasco, no sal de parrilha, é porque os grânulos, eles não se dissolvem mais tão facilmente. Então, às vezes, algumas pessoas alegam que por você colocar você consegue colocar menos grãos do que a quantidade que você precisaria de colocar do sal refinado, mas não existe nenhum estudo científico comprovando que o uso do sal grosso ele reduz a pressão arterial, porque se você colocar a mesma quantidade, você colocar uma colher de sopa pesando 2 gramas de sal grosso para salgar uma carne de churrasco e colocar uma colher de sopa pesando os mesmos 2 gramas de sal fino, sal triturado, para salgar o mesmo churrasco, vai resultar na mesma coisa. Então a diferença que às vezes faz é porque algumas pessoas, por perceberem o grão na língua, o grãozinho fica ainda do sal grosso e vem na língua, aí você percebe que ela está mais salgada e aí você usa menos. Mas aí é porque você está usando menos, não porque ele substituiria ou porque ele teria um teor menor. O único sal que tem estudo científico comprovando é o sal com teor reduzido de sódio. Como eu disse o senhor, o sal gerou curiosidade. Vamos lá. Tem o meu amigo professor Tiago Costa tá mandando aqui a pergunta, e a nossa ouvinte Francilene tá mandando a mesma pergunta. Vamos ouvir aqui. Bom dia, pergunta ao Dr. Wander aonde é que eu encontro esse sal e eu chego peço sal light, é assim? Como é que eu procuro? O professor Tiago Costa disse aqui, por gentileza, pergunta ao doutor onde é que a gente encontra esse sal. Pronto, aqui em Caicó, nas grandes redes de supermercado, eu não tenho vinculação nenhuma, não estou ganhando nada para isso, então eu vou dizer onde eu encontro aqui em Caicó. Com frequência eu encontro no Atacadão e no Ligue-Zarb. Lá no supermercado Paulino a gente encontra também com certa frequência. Já tive de encontrar lá no supermercado Queiroz, no supermercado União também. Então assim, nessas grandes redes de supermercado a gente consegue encontrar. Em alguns dos supermercados você vai encontrar ele numa seção específica de produtos light. Por exemplo, lá no Ligue-Zarb, lá no supermercado Paulino, eu encontro esses sais na seção de produtos light. Então ele vai estar junto com o arroz integral, vai estar junto com aqueles produtos dietéticos, então naquelas gôndolas ali de produtos diet light. Lá no Atacadão, quando a gente encontra, é numa seção específica para sais, não é numa seção não é dividida por seção de produtos dietéticos e lights, não. Na seção de sal, lá no Atacadão, você encontra sal de parrilha, sal rosa do Himalaia, sal comum, aí tem esse sal light, tá certo? Ele vem com o nome mesmo de sal light, ou então sal com teor reduzido de sódio. Só para deixar claro aqui, vamos esclarecer essa questão do sal aí com a pergunta do nosso ouvinte. Bom dia, me diga uma coisa, pergunta aí a Dr. Wander, quer dizer que o sal mais indicado para você consumir é qual, na realidade? Qual seria o sal mais indicado para consumir? O sal, para quem não tem hipertensão arterial, ficaria a critério de cada um, tá certo? Mas a gente já tem estudos também científicos que mostram que o consumo de sal aqui no Brasil e outros estudos científicos que mostram que esse mesmo consumo de sal no mundo inteiro, ele é acima do que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que ficaria em torno de 2,3 gramas de sódio por dia ou 6 gramas de sal. Só que pela composição, pela quantidade de sal que a gente consome nos alimentos que já vêm preparados, alimentos industrializados, você vai consumir um queijo, ele já vem com sal, você come
um presunto já vem com sal. O sal ele está presente. Qualquer tipo de conserva que você... o teor de sal é altíssimo. Então, de sódio, na verdade. Inclusive né? no rótulo está falando. No rótulo está falando. Só procurar sódio. Né? Ver como o sódio é o importante. Não é o cloreto de sódio. O sódio é que é o importante. Então, como o sódio ele está presente em grande quantidade em diversos alimentos, então a gente acaba consumindo muito, né, muito mais, isso é no Brasil e no mundo, a gente consumindo muito acima do que seria o recomendado. A recomendação é em torno de 6 gramas por dia de sal, 2,3 de sódio, e a média geral aqui no Brasil é de 12 gramas, ou seja, é praticamente o dobro que a gente consome. Então, quando ela me pergunta assim, qual é o sal recomendado? É o normal? É o outro? Qual é o sal que se recomenda? Para quem não tem hipertensão arterial, fica a critério de cada um. Mas lembrando que, se na média todo mundo consome mais, o ideal seria que já se consumisse esse sal com teor reduzido de sódio, porque isso já serviria como uma forma de abrandar, de diminuir o consumo de sódio, que é exagerado. Compensar, pronto, perfeito, a palavra é perfeita. Compensar essa quantidade de sal que a gente consome. Então, eu acho que são duas medidas. Ano passado, quando eu fui para o Congresso Brasileiro de Cardiologia, eu voltei empolgado e acabei deixando um pouco essa empolgação diminuir, mas só pelas perguntas que começaram e esse tema voltou aí, me deu esse ímpeto de novo, de começar a falar sobre isso com mais frequência, com mais frequência, porque tem duas medidas que não custam muito e que elas têm um impacto populacional gigantesco. Veja, quando uma pessoa marca uma consulta, vai para mim no consultório, eu estou atendendo uma pessoa, estou tentando resolver e melhorar a vida de uma pessoa. Isso é importante, isso é o que, assim, eu fico muito feliz quando eu faço isso. Mas quando eu faço esse tipo de conversa aqui, e se eu pegar aqui dos milhares de ouvintes que estão aqui, se 10 decidirem ir lá no supermercado e procurar esse sal light, eu sei que a gente está fazendo muito mais. É um trabalho educativo. É um trabalho educativo e que tem muito mais resultado. Só que às vezes a gente não percebe isso. Porque o que é que a gente percebe? A minha pressão subiu, eu fui no cardiologista, o cardiologista passou um remédio, a minha pressão diminuiu. Mas às vezes a gente não tem a percepção de que eu ouvi o cardiologista falando para eu mudar o meu sal, eu mudei o meu sal e a minha pressão não subiu. A gente não consegue, isso é um viés que a gente tem na nossa mente. A coisa que não nos acontece, ela não nos chama atenção. Então, sabe, entende? Se eu passar 10 anos consumindo esse sal e não tiver hipertensão nesses 10 anos, às vezes isso não vai ficar na minha cabeça. Inclusive pode ter um efeito imediato, a mudança? Sim. Quando você não vai ter em 10 anos, não. Isso aí, você consome sal em 30 dias, já há uma perspectiva de você ver a diferença. Essa, e eu vou lembrar outra, que eu falei para você que eu fiquei empolgado no ano passado, porque são duas medidas simples e que conseguiriam ter um impacto muito grande na saúde da população, de um modo geral. E que é acessível, eu não vou dizer a 100% das pessoas, mas a maioria. Porque, assim, um sal desse, um pacotinho de meio quilo de sal desse custa R$7. É muito mais caro do que um sal que custa R$1 e pouco, mas por R$5, R$6 a mais, você está beneficiando sua família inteira, enquanto se você não faz nada e sua pressão sobe, você vai tomar um remédio de pressão. É mais caro que R$7. É muito mais caro do que os R$7. A mesma coisa com relação ao outro, que é o uso de arroz integral. Então, o arroz integral como substituto do arroz parbolizado ou do arroz branco, ele não precisa ser feito todos os dias. Se ele for feito 3 vezes na semana, se você 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado, do jeito que você quiser, segunda, terça e quarta, do jeito que você quiser, 3 vezes na semana você consome arroz integral no lugar do arroz branco, no lugar do arroz parbolizado, reduz em mais de 40% a chance de você ter diabetes, que é uma das doenças que tem o maior custo de tratamento e de afastamento. É amputação de dedo, é problema de cegueira por conta de doença macular, é infarto, é AVC, é uma doença renal, vem para hemodiálise. Então é uma série de doenças que acontecem por conta da diabetes e que tem um custo elevado. O tratamento da diabetes é muito caro. Quem usa medicação de diabetes sabe que a gente tem metformina e glibenclamida disponível no SUS, tem aquelas duas insulinas, fora as insulinas, NPH e regular disponíveis no SUS, mas todo o restante do tratamento que não está disponível no SUS é bastante caro. É remédio de 80, 100, 150, 200, é insulina de R$500 e é um tratamento muito caro. E você evitar isso ou retardar ao máximo. Se é inevitável que eu tenho um histórico familiar, mas
mas eu vou desenvolver diabetes aos 70 anos, é muito melhor do que eu começar aos 40 desenvolver. Então, se eu retardo em 30 anos o aparecimento de uma determinada doença que tem esses efeitos muito ruins, eu estou ganhando um absurdo de qualidade de vida para mim. E isso com uma medida simples, que seria trocar um arroz dentro de casa. Ah, mas o arroz é ruim, demora para cozinhar, não sei o quê. São escolhas que a gente faz. Preço. É o preço que a gente paga. Tudo que a gente faz tem um ônus e tem um bônus. Então, seria mais ou menos isso. Arroz integral 3 vezes na semana, sal com teor reduzido de sódio, e você está reduzindo muito, de forma considerável, com comprovação científica. Isso não é só eu que estou dizendo, não. Eu sou só o porta-voz. Diferente dessa história aí, como eu disse a você, que às vezes na internet bola aí de como a sal de boi que resolve. Não. Isso aqui eu sou só o porta-voz. Existe estudo científico comprovando que sal com teor reduzido de sódio, consumo 3 vezes por semana de arroz integral, ajudam a reduzir, respectivamente, a pressão alta e a diabetes. Nosso ouvinte Adailson está dizendo aqui, Sal Lebre Light. Pronto, eu não queria falar o nome, mas esse é o que eu consumo, né? Porque aqui em Caicó eu acho que é o que tem mais disponível na região, tá certo? Existiam outras marcas, Ita Light, tem um outro que era Sal Magro, que tem até um teor mais reduzido, mas não é tão fácil de encontrar. Esse Sal Lebre Light é o que é mais fácil de encontrar. A embalagenzinha dele é azul com preta, tá certo? Para quem desejar procurar. Eu vou só pedir desculpa aqui aos nossos ouvintes, porque depois que o senhor falou do sal, aí encheu aqui de comentários. Pode juntar. Junta todas as perguntas aí que a gente vamos deixar para a pode voltar semana, a trabalhar né? na semana que vem com essas perguntas. De fato, não vai ter como atender a todo mundo. Dr. Wander é médico cardiologista, atende no Instituto Ameno, no mesmo endereço da Clínica São José, que fica na Rua Terezinha Leite, 1887, bairro Penedo. O telefone para contato é o 99422-3138. 99422-3138. Dr. Wander, obrigado e até a próxima semana. Eu é que agradeço. Um abraço. Muito bem, são 8 horas.